Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história, uma breve parte da história da meteorologia no Brasil. Tem muitas coisas que aconteceram, principalmente na parte do Brasil Imperial, também no Brasil da República Velha, mas nós vamos falar uma breve história, já que nós falamos da história a história geral da meteorologia. A atividade meteorológica no Brasil tiveram início durante a ocupação holandesa, quando os holandeses ocuparam o Nordeste do Brasil, no século XVII, com a implantação dos primeiros postos de observação, particularmente na Olinda, na cidade de Olinda, lá no Nordeste. Mas um trabalho sistemático começou a partir de 1862 pela Marinha. Foi constituído em 1888 a repartição central de meteorologia da Marinha. A partir da primeira tentativa de previsão do tempo brasileira foi tentada nesta repartição da Marinha durante a administração do famoso América Silvado. Enquanto isso, atividades de pesquisas no Observatório Nacional de Castelo, que ficava no Monte Castelo, foram realizadas sob a orientação de Morizet, que produziu o primeiro esboço climatológico do país em 1891. Já em 1909, o governo unificou as atividades do Observatório Nacional com as das redes de observação da Marinha e do Telégrafo Nacional. Então existiam essas três repartições, essas três entidades separadas. Ele decidiu unificar isso chamando de Diretório de Meteorologia e Astronomia. No Ministério que fazia parte do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que é como chamava antigamente, em 1909. Com isto, a meteorologia ganhou impulso com a ampliação da rede climatológica, com ótimos instrumentos e normas de trabalho. Foi ensaiado as primeiras previsões do tempo definitivas em 1913, com a publicação do artigo Previsão do Tempo no Jornal do Comércio, de autoria do brilhante meteorologista Sampaio Ferraz, que está a foto aqui do lado. Essas previsões foram para o antigo Distrito Federal e o estado do Rio de Janeiro e passaram a ser publicadas rotineiramente a partir de 1917. A atuação dinâmica e empenhada de Morizet à frente da Diretoria de Meteorologia e Astronomia e o reconhecimento da importância das aplicações meteorológicas estimularam e colaboraram para que o governo Epitácio Pessoa, em 1921, criasse um órgão independente, desmembrando do Observatório Nacional. Como eu disse, tinha e da Diretoria de Meteorologia e Astronomia. Aí criou-se uma diretoria só de meteorologia, dentro do Ministério da Agricultura da época de 1921. Transformando-se depois, mesmo por muito tempo, hoje essa diretoria de meteorologia é o que nós conhecemos por Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Nesta época, iniciaram as primeiras observações aerológicas, com a criação de um posto de sondagem por radiosonda e balões de sondagem, e também por papagaios, pipas, em Alegrete. Era mais comum usar pipa na época. Na cidade de Alegrete. O serviço de meteorologia marinha foi retomado e ampliado, e os serviços de meteorologia agrícola e previsão de enchentes de rios foram iniciados. O INMET teve uma extraordinária atuação no cenário meteorológico nacional e internacional até a década de 30.
graças ao inteligente e eficiente trabalho do brilhante meteorologista Sampaio Ferraz. Foi desse ambiente fértil que emergiram os também brilhantes meteorologistas Adalberto e Ratisbona. Eles foram atores importantes de estudos. O Adalberto foi sobre as massas de ar e o Ratisbona foi sobre o regime de chuvas na América do Sul em 1942. Segundo Vianello, aí já é uma opinião dele, que eu vou ler, a partir da década de 30 até nossos dias atuais, decresceu bastante o nível de atuação do INEMET, e pouco se fez para acompanhar o tremendo desenvolvimento da ciência meteorológica. O surgimento de métodos modernos e objetivos de previsão por computadores e a utilização intensiva de informações obtidas por satélites meteorológicos. Mas ele fala que depois isso foi melhorando. Mas mesmo assim ainda tinha muita defasagem, como ele diz aqui, na década de 50, as previsões eram calculadas tão somente na análise das cartas sinóticas de superfície. A feitura dessas cartas só é possível graças à confluência, junção imediata de informações colhidas em todas as estações meteorológicas do mundo aos centros nacionais de previsão. O grande avanço no setor de telecomunicações é que tornou essa operação possível de juntar os dados no Centro Nacional. Nessa época, da década de 50, o Brasil contava com cerca de 150 estações de superfície mantidas pelo INEMET. Entretanto, apesar da existência dessa rede de observações, não era raro às vezes que os previsores se surpreendiam com modificações no tempo bem diferentes daquelas previstas. Isto ocorria porque os fenômenos meteorológicos observados na superfície não são profundamente influenciados, como eu disse lá nas primeiras aulas, pelo estado termodinâmico e dinâmico da atmosfera acima do solo, não só, principalmente a cerca de 20 quilômetros. Não só a superfície aqui perto da Terra, com o que é medida com as estações de superfície, mas também tinha que ter medições em altitudes. Com a expansão da nossa aviação e o crescimento e diversificação da agricultura, e o início de problemas ambientais e poluição do ar, cresceu a necessidade de previsões do tempo com maior confiabilidade. Assim, ampliou-se a rede de observações e, inclusive, a rede de observações em altitudes por sensores em aviões, etc. O advento do satélite meteorológico em 1960, com a capacidade de cobertura de todas as áreas do planeta, e a atuação decisiva do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, que hoje está no Ministério de Ciência e Tecnologia e Informações, MCTIC, mas na época do Vianello estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, de fazer o uso destas importantes ferramentas de pesquisa e de prestação de serviço, constituem marcos importantes para a meteorologia nacional. O INPE e as universidades federais e estaduais ajudaram a avançar muitas fronteiras do nosso conhecimento sobre o tempo e o clima do país e empenharam-se na formação de meteorologistas em todo o Brasil. É isso, se inscreva e curta e ative o sininho para mais vídeos e aulas sobre meteorologia.